Você olha para um conto de fada e às vezes você fala, é só uma história de uma criança. É só uma história para uma criança. É só uma história que vai me permitir fazer o meu filho dormir. Mas, na verdade, os contos de fada, eles permitem você ter acesso a histórias gigantescamente simbólicas. E esses símbolos, por sua vez, irá nos ajudar a lidar com as dificuldades do mundo. Estão conseguindo compreender? E a referência principal de todas é esse livro que eu estou lendo, né? Que é A Psicanálise e os Contos de Fadas. Aqui, ó. Perfeito? Tá. O que eu quero que vocês saibam? Eu quero que vocês tenham na mente de vocês que existem mais de 1000 variantes de Cinderela. Existem mais de 1000 histórias da Cinderela. Isso por si só é brutal, porque se eu conto Cinderela do meu jeito, eu estou acrescentando 1001. E se você escuta Cinderela e conta ela do seu jeito, vira 1002. Tá bom? O que acontece? Acontece o seguinte, é que catalogado a gente vai ter cerca de 1000. E eu li algumas, eu não li as 1000 histórias da Cinderela, mas eu tive a oportunidade de ler algumas e eu peguei algumas coisas que estão ali no ar e corri atrás dos símbolos dela. Cinderela é, por excelência, a história mais contada assim, nos contos de fada, né? A começar pelo filme que a Disney fez em 1950 ali. Estão me acompanhando? Eu não sou ex-ator não, quem dera. No Brasil você tem que ser burro para ficar rico. O pai ainda tá no Brasil, pai antes de não é nada. Olha, Matheus, por que usa máscara? Meu amigo, outros motivos, depois eu falo. O que acontece? Vamos lá, vamos voltar agora para Cinderela. Fala, Luan, boa noite, meu amigo. Pessoal, vou pedir para dar o like, se inscrever, para poder fortificar. Quem tá no TikTok, depois vai lá no Insta e no YouTube e se inscreva. Por gentileza, eu vou pedir isso. Para poder... Luan, eu ainda não comecei, eu tô dando um preâmbulo aqui falando da importância da Cinderela no imaginário. Existe mais de 1000 histórias Cinderela catalogadas. Vocês lembram mais ou menos como é a história de Cinderela ou não? Tá, eu vou resumir a história aqui. Existe uma menina, lembrando, isso não é uma aula definitiva sobre Cinderela, isso não é uma aula definitiva sobre os símbolos de Cinderela. Isso é inesgotável. Eu quero que vocês tenham plena noção de como que Cinderela é recorrente na história da humanidade, tanto aqui no Ocidente como no Oriente. Cinderela não foi feita por Perrault, nem pelos irmãos Grimm. Ela é anterior a esses caras. Tá, mas por que a Cinderela é tão importante? A gente vai se perguntar. Por que a Cinderela é tão importante? Vocês lembram a história dela, né? Eu vou contar então a versão ocidental mais presente no nosso imaginário. Vai ter algumas variações aqui ou colar. Qual é a história da Cinderela? A história da Cinderela era uma garota, filha única, que tinha um pai e uma mãe. Este pai e esta mãe eram nobres, eram pessoas íntegras ali da corte. Em algumas histórias ela é o rei e a rainha, em algumas é uma certa nobreza. E o que acontece? Acontece que em determinado dia o pai perde a esposa e a esposa morre e a filha fica órfã. Entre aspas, órfã, porque ela tem um pai ainda. O pai, muito tristemente, passa o inverno e ele casa-se. Opa, Superman, boa noite, pessoal. E ele casa. E ao casar, ele traz para a casa dele uma mulher. Uma mulher que em algumas narrativas, no primeiro momento, é uma mulher boa. E essa mulher, por sua vez, tem 2 filhas.
Em algumas narrativas é uma, algumas narrativas são 3. E essas 3 filhas serão irmãs de Cinderela. Certo? Além de dar o like, eu vou pedir para se inscrever no canal. Depois ir lá no TikTok, se inscrever. Depois ir lá no Instagram, se inscrever lá para poder ajudar a gente, tá bom? É uma forma de reconhecer o trabalho da gente. O que acontece? Acontece uma coisa muito bacana, que é, as irmãs de Cinderela olham para ela e falam assim, ela é muito linda. Ela é tão linda que incomoda. Olha, mãe, essa mulher é muito linda, ela incomoda a gente. Dá um jeito nela. Então a madrasta, o que ela faz? Ela joga a Cinderela para outros lugares da casa. Ela deixa de frequentar a sala, ela deixa de frequentar os quartos e ela passa a ficar ali na cozinha, onde as serviçais ficavam. E ao ficar ali onde as serviçais ficavam, o que acontece com ela? Ela começa a lidar com cinzas. Eu acho que vocês conhecem Cinderela. Cinderela também é a gata borralheira. Borralheiro, ele vem de borralhar, que tem a ver com cinzas. E eu quero que vocês guardem agora na cabeça de vocês esse primeiro elemento que surge, que dá nome a Cinderela, que é cinza. Por que é cinza? O que a cinza significa? O que cinza? Não é uma cor, né? Também é uma cor. Mas essa cor provém de onde? Eu quero saber. Essa cor vem de onde? A cor cinza. A cor cinza vem do próprio fogo. Se você coloca uma madeira no fogo, em algum momento, na hora que ele apagar, vai ter uma cinza ali. Cinza, então, era uma coisa que tinha vida. Fica morte, muitas vezes. Então, aquela garota que era cheia de vida com os pais, passa a viver um momento de morte, de luto. Então, gata borralheira, que também tem o nome de Cinderela. Cinderela vem de cinza. É uma garota que vive nas cinzas. Estão conseguindo compreender? Perfeito. Eu quero que vocês tenham uma plena noção de que a Cinderela, por ter uma certa nobreza de caráter, por ter tido pai, uma mãe ali, que faziam parte daquele reinado, que puderam dar uma posição para ela boa, ela é meio que odiada pelas suas irmãs. E o que acontece? Ela começa a viver entre as serviçais. Ela começa a servir a sua madrasta. E além de servir a sua madrasta e servir suas irmãs, ela começa a meio que perder domínio sobre aquilo que era dela. Afinal de contas, ela é filha do dono daquela casa, com a mulher que era dona daquela casa, que agora é falecida. Essa é a história do declínio da Cinderela. Em determinado dia, algumas narrativas, por exemplo, a narrativa da Disney, o pai morre. Mas nas narrativas anteriores, o pai não morre. O pai continua vivo, mas quem domina a casa é a madrasta. Eu não estou fazendo uma leitura psicanalítica aqui de Cinderela, e esse aqui não é o meu trabalho fazer. Cinderela perdeu a mãe. E ao perder a mãe, ela começou a viver em meio às cinzas. A gata borralheira, a Cinderela. E todo dia ela ia lá no túmulo da mãe e chorava. E o pai dela ia fazer uma viagem. E o pai dela um dia chegou para ela assim: Cinderela, o que você deseja? E a Cinderela disse o seguinte: eu desejo um galho.
primeiro galho que tocar o seu chapéu. Acontece que as irmãs, ao verem o direito de pedir, ao terem, né, o direito de pedir algum item, viram para o rei e falam assim, para o pai delas, né? E falam assim, padrasto, eu desejo joias, disse uma. Ah, já eu quero roupas finas. E o padrasto delas falou assim. Ele vai até essa viagem, compra lá joias e traz as roupas junto com as joias. E ao chegar na casa, bem na porta, um ramo de oliveira bate no chapéu dele. Mas escutem, em algumas narrativas não é um ramo de oliveira, em algumas narrativas é um ramo de avelã, mas isso pouco importa, é um galho. A gente teve um elemento surgindo ali, um pássaro, depois a gente vai ter um galho, a gente vai ter uma sandália, a gente vai ter cinzas, sapatos também surgindo. Ele entrega para a filha um ramo, seja da oliveira ou seja da avelã, não importa. Esse galho ela leva até o túmulo da mãe e ali finca ele e começa a chorar. Mãe, sinto saudade de você. Mãe, quero estar junto com você. Mãe, eu te amo. E aí as lágrimas dela fazem com que aquele galho, né, cresça uma árvore. E aquela árvore vai receber pássaros. O rei daquele reinado, esse rei é maior do que o pai de Cinderela, decide que precisa casar o filho. Então, para casar o filho, ele decide dar um baile. Neste baile, ele decide convidar todas as mulheres solteiras. As irmãs de Cinderela, as meias irmãs, falam, não, eu vou, vai ser uma beleza, vai ser uma delícia. Viram a oportunidade de casarem, de poderem casar, no caso, né, com o príncipe. Cinderela, diante daquilo, ela começa a cair em choro, começa a se desesperar, começa a falar, o que será de mim? O que eu vou fazer? E aí o que acontece, meus caros? Cinderela vai até o túmulo da mãe e lá chora. E eis que aparece sua fada madrinha. Sua fada madrinha disse o seguinte, você poderá ir até a festa do príncipe. Em algumas narrativas ela pede uma abóbora, em algumas narrativas tem ratinhos, em algumas narrativas tem elefantes. Elefantes não, minto, cavalos. Um dos ratinhos vira um cocheiro, isso aí é na narrativa do Pierrot. Quem traz as roupas da Cinderela são os pássaros. E naquele momento ela está pronta para o baile, para a grande noite. Poderá dançar agora com o príncipe. Ela chega no baile, na hora que ela chega ninguém a reconhece. Nem sua madrasta, nem o seu pai. Em algumas narrativas, lembrando que o pai dela está morto, mas na narrativa que eu estou falando, o pai dela não morreu. E nem as irmãs. E ela dança com o príncipe. E o príncipe em nenhum momento permite ela dançar com outra pessoa. A todo momento ele está dançando com ela. E ela escuta o badalar da meia-noite. E ao escutar ela fala assim, príncipe, eu preciso ir embora. E foge. E quando ela foge, o príncipe corre atrás dela. E ao correr, ele a perde de vista. Cadê aquela mulher que dançou com ele? Aquela mulher que estava num vestido de ouro, em algumas narrativas. Aquela mulher que estava tão bem vestida. Naquele momento, o príncipe chega para o pai dele e fala, pai, a mulher com quem eu quero me casar é aquela com quem eu dancei. E procuram a Cinderela. Só que ao fugir, Cinderela deixou que caísse um sapatinho dela. Em algumas narrativas o sapatinho será de cristal, em outras narrativas será um sapatinho de pele. Em algumas narrativas será um sapatinho de ouro. Meus caros, o príncipe está certo que quer casar com a dona daquele sapatinho. E como descobrir quem é ela? Ele pede para os seus serviçais que vá de casa em casa com aquele sapatinho
para ver em qual pé ele calça melhor. E chegam na casa de Cinderela. Por incrível que pareça, né? É bem estranho isso, mas aquele sapatinho não calçou nenhuma das mulheres da aldeia. A madrasta abre a porta e fala: seja bem-vindo. Finge que não está entendendo o que está acontecendo e fala: o que você quer aqui? Eles falam assim: ó, a gente precisa ver quem é dono desse sapatinho. E a madrasta fala assim: minhas filhas, agora vocês vão ter que calçar esse sapatinho. Dá o sapatinho para a primeira filha. E ali ela fala assim: ó, a filha coloca o sapatinho, só que o sapato não entra. Então o que a mãe diz? Corte um pedaço do seu calcanhar, pois quando for rainha, não precisará andar a pé. E a filha, diante do conselho da mãe, corta um pedaço do calcanhar. E aí, ela coloca, o sapato cabe ao cortar o calcanhar, e o príncipe sai com ela. Na hora que o príncipe sai com ela, um pássaro canta: pé cortado e espremido, com o rei ela galopa, mas pé elegante e bonito na cozinha ele se intoca. Perceba que o pássaro é um elemento presente. O pássaro agora canta uma verdade. O pássaro está dizendo: olha, príncipe, essa não é a dona do calçado. E ao escutar isso, o príncipe percebe que o pé daquela mulher está ensanguentado. E o que ele faz? Ele volta: ó, essa aqui não é a dona do sapato. E aí a mãe pega esse sapato e entrega para outra filha, que corta o dedão. E a mesma cena acontece. O pássaro novamente fala que não é. E aí as narrativas mudam um pouco, porque algumas narrativas falam que Cinderela surge, outra que mandam buscar Cinderela, mas a questão é que Cinderela aparece e calça o sapatinho. E ao calçar aquele sapatinho, que, repito, em algumas narrativas é de ouro, em outras narrativas é de pele, em outras narrativas vai ser de cristal, lhe cabe muito bem. O príncipe pega a princesa, a Cinderela, e casa-se com ela. Mas antes, existe uma punição para a madrasta e para as irmãs. E algumas histórias, até uma punição pelo pai, ter sido meio negligente. Algumas narrativas falam que pássaros voaram e atacaram os olhos das irmãs, deixando-as cegas. Tá bom? Essa é a narrativa panorâmica geral, tentando englobar todos os elementos que aparecem na Cinderela. Pessoal, eu falei a narrativa de Cinderela aqui, expliquei basicamente o que está acontecendo. O que está acontecendo? Está acontecendo uma coisa muito legal, que é a história geral tentando englobar todos os elementos que surgem da Cinderela, aqui no Ocidente, não lá no Oriente. Se tem um pouco do Oriente, mas agora estou falando do Ocidente. O que a Cinderela pode ensinar a gente? É uma pergunta que a gente se faz, certo? O primeiro elemento que se destaca na narrativa são os pássaros. Os pássaros da Cinderela. Os pássaros da Cinderela, eles têm um significado muito legal, que é o quê? O que o pássaro significa? No Islã, dentro da cultura muçulmana, o pássaro é aquele ser angélico que está entre o céu e a terra. Então ele faz um intermeio entre o céu e a terra. O pássaro representa o angelical. O pássaro, diferente da serpente que está a rastejar no solo, representa aquilo que está no ar. Então a gente tem uma coisa do solo e a gente tem uma coisa do céu elevada. E o pássaro representa aquilo que é elevado. Em algumas narrativas, falam que Cinderela era amiga dos ratos. E o rato vive a rastejar, mas o rato ali, ele é um companheiro dela. O rato sabe da nobreza de Cinderela, porque ela se comunica com os pássaros. Ou seja, ao falar com os pássaros e os pássaros falarem a favor de Cinderela, ela está mostrando o amor que ela tem com aquilo que são as coisas elevadas. Lembra-se que as irmãs dela pediram joias e roupas.
A madrasta quer casar as filhas para que as filhas não andem a pé. Cinderela não. Cinderela deseja ir ao encontro do príncipe para dançar com ele. Olha que diferença. Uma coisa dança, arte, é o que motiva a Cinderela. Num primeiro momento, ali numa leitura, num primeiro nível. Enquanto a madrasta, ela quer casar as filhas para que as filhas andem a carruagem, sejam carregadas. Existe um desejo pelo material e um desejo pelo aquilo que é elevado. Então Cinderela pede o quê? Cinderela, o pai fala, peça alguma coisa. O que Cinderela pede? Um galho. O que o galho representa? O galho, no irlandês, ele tem uma conotação, galho, de vara mágica. Ela pede uma coisa muito simples. E o que ela pede? Ela pede um galho. Mas que galho? Por que ela pediu um galho? Tudo num conto de fadas, ele tem um símbolo maior. Não é um galho, uma varinha para ela bater nos bichinhos. Não, o galho serve como item mágico. Tanto que ela finca o galho no túmulo da mãe e chora. E ao chorar, aquilo se transforma numa árvore que vai receber os pássaros. Vai receber os seres angelicais, os anjos ali. Esse galho é um item mágico. É uma varinha mágica. O que Cinderela está falando? Cinderela fala assim, eu desejo coisas mágicas. Eu não desejo as coisas da terra. Eu desejo das coisas elevadas. As coisas que têm magia. Olha que bonito. Uma menina que acabou de perder a mãe poderia falar, pai, eu desejo roupas. Eu desejo vestidos. Eu desejo joias. Eu desejo um cavalo. Ela pede um galho. Porque ela sabe que o galho é o item mágico. Outro elemento fundamental, além do galho, será a cinza. Mas antes de falar da cinza, eu quero falar do galho propriamente dito. Lembre-se, pessoal, do Antigo Testamento. O que acontece no Antigo Testamento? Deus aparece para Moisés. E Moisés fica tremendo diante de Deus e fala, Deus, como que eu posso provar que tu és realmente Deus para o faraó, para que ele liberte seu povo? E Deus manda ele pegar um cajado. Cajado e galho estão um próximo do outro. O cajado também é um elemento mágico. E aquele cajado, ele toca o rio, o mar se abre, o rio fica vermelho, certo? Um cajado, ele transforma aquele cajado em serpente. O mesmo vai acontecer com aquela vara. Aquela vara, onde ela vai fincar ali no túmulo da mãe, irá virar uma árvore para receber os anjos. Das cinzas. O que as cinzas significam? A cinza significa se extingue, se some, se morre, se esvainece. A cinza some, a cinza é o rastro daquilo que é deixado. Mas não se esqueça, a fênix surge das cinzas. Assim como Cinderela. Cinderela e fênix têm muito a ver. A Cinderela surge das cinzas. Como o próprio nome dela foi dito aqui no início, deriva de cinzas. Os alquimistas, eles queriam pegar determinados metais e transformar eles em ouro. E é isso que Cinderela consegue. Cinderela consegue pegar aquelas cinzas e transformá-las em ouro. Através do quê? Através da magia. Magia propriamente falando? Sim, porque a fada surge e faz aquela mágica. Mas o que a fada simboliza? A esperança. Apesar da morte da mãe, Cinderela carrega a esperança. Um outro elemento fundamental que vai surgir é o sapato. Por que o sapato é fundamental? O sapato, ou sapatinho, não importa se é de cristal, de pele ou de linho,
ele representa aquilo que é não deixar você tocar o chão. O sapato serve para que você não toque o chão. Isto é, para não sujar o chão com os seus pés, ou para não sujar os seus pés com o chão. Professor, como assim? Quando você vai na casa de alguém, você tira o sapato. Por quê? Porque aquela casa não é sua. Você reconhece que os seus pés estão sujos, que os seus sapatos estão sujos. Por isso você tira os sapatos, para não sujar aquela casa. Porque aquele lugar não te pertence. Aquele lugar não é seu, é um lugar divino. Moisés, ao avistar Deus, ele não viu propriamente Deus, ele viu a sarça ardente, né? Deus fala para ele: Moisés, tire as sandálias, pois o lugar onde você irá pisar é sagrado. Exato. E aí Moisés tira o sapato e pisa naquele lugar, mostrando a sacralidade daquele locus. Conseguiu compreender? O sapato na Cinderela simboliza o que então? Quando ela pisa no palácio com sapatos de ouro, de cristal, de linho, seja lá o que for, ela está mostrando que aquele lugar pertence a ela. Pertence tanto a ela que ela pode deixá-lo lá. Ela mostra, ao pisar no palácio, com aquele sapatinho e esquecê-lo, que ela tem nobreza suficiente para pisar naquele lugar, calçada. E que ela tem nobreza suficiente porque ela vem de uma linhagem nobre. Mas que linhagem nobre é essa? É financeira? Não. É metafísica. Porque ela decide... O que ela decide? Ela decide que ela não quer joias nem ouro. Ela quer galhos. Galhos porque galhos simbolizam magia. E magia simboliza aquilo que é transcendente. E por fim, a mulher que vivia no meio das cinzas adquire o ouro. Em algumas narrativas ela estará vestida de ouro, em algumas narrativas os seus sapatinhos viram de ouro. O que significa isso? É aquela velha passagem bíblica que diz o seguinte: primeiro, almeje as coisas do céu, almeje as coisas sagradas, e de resto lhe será acrescentado. Em outras palavras, busque o reino dos céus, as demais coisas lhe serão acrescentadas. Ao buscar o reino dos céus, ao buscar a vida humilde, e não se rebelar diante daquela coisa, que era sofrer aquela escravidão, que era viver entre os ratos, viver entre as cinzas, e ainda assim almejar as coisas sagradas, ela por fim conquistou o ouro terreno. Ela por fim teve um casamento digno. Ela por fim agora vive entre os dela. Mas ela não fez como as irmãs dela, o que é? Buscou o primeiro ouro. Não, primeiro ela buscou as coisas elevadas e depois ela pegou o ouro. Cinderela é por excelência a história da humanidade. É a história de uma redenção. É a história de uma filha que perdeu a mãe e que agora encontra um marido. Mas o marido, o homem, não. Esse homem simboliza que ela agora é uma mulher madura, que apesar de ter tido empecilhos com a madrasta e com a irmã, ela encontrou alguém semelhante a ela, que vai viver junto com ela e vai valorizar ela do jeito que ela é. Cinderela não é a mulher realizada no casamento. Cinderela é a mulher realizada porque ela buscou as coisas elevadas, ao decidir que queria um galho como presente, ao chorar no túmulo da mãe e viver um luto diferente de seu pai que buscou casar. É isso que Cinderela simboliza. Pessoal, foi um prazer imenso tê-los aqui. Eu agradeço a todos. Isso aqui é uma elite, isso aqui é uma aristocracia, isso aqui é um bando de Cinderelas unidos. E foi muito bacana, tá bom?